Olá pessoal, aqui é o professor Givaldo e a gente vai falar um pouco sobre Brasil, vegetação natural e biodiversidade. Pessoal, quando a gente vai tratar esse assunto, a gente tem que especificar, né, o Brasil na sua questão de territorialidade, né? O Brasil, ele é um país de dimensão continental, né, muito extenso, no sentido norte-sul, leste-oeste. E essa grande dimensão, né, que muitas vezes podemos classificá-lo como um país continental, essa grande dimensão vai favorecer, né, a uma diversidade climática. E se nós temos uma diversidade climática, claro que nós vamos observar também uma diversidade paisagística. Uma diversidade paisagística composta por vegetação e por relevo, né? Então nós vamos compreender que essa vegetação ela é resultante nada mais, nada menos do que a variabilidade climática, do que a distribuição climática, melhor dizendo, que existe nesse imenso país, né? Então a gente vai observar aqui que nós podemos identificar, né, uma diversidade de paisagens, isso decorrente dos fatores climáticos de cada região. Então nós temos um país bastante colorido, né? Um país que vai apresentar a formação vegetal, né, desde floresta amazônica, né, campos. Nós vamos identificar a floresta amazônica equatorial ou equatorial, a mata tropical atlântica, né? Mata tropical ou mata atlântica, melhor dizendo. Nós vamos encontrar o cerrado, né? Nós vamos encontrar o cerrado, que está bem aqui ao centro, não é isso? Nós vamos encontrar a caatinga, voltada para o nordeste, onde tem essa faixa laranja, né? Nós vamos encontrar a Mata dos Pinhais ou de Araucária, lá no sul do país, ali compreendendo nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós vamos encontrar o complexo de vegetacional de mata, ou seja, complexo pantanal, que na região central do país, ou seja, no Mato Grosso, melhor dizendo, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, essa parte rosada. Nós vamos encontrar os campos lá no sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul, certo? Nós vamos encontrar a vegetação litorânea, né? Essa vegetação que nós vamos encontrar no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, no sul da Bahia, né? No Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba, toda essa região que compreende a região litorânea, ok? Então a gente vai compreender, pessoal, que isso devido a um fator de clima, ok? Então aqui nós temos dois tipos de mapas que apresentam essa vegetação. No mapa A, nós temos uma vegetação nativa, né, e cobertura vegetal. E no mapa B, nós temos essa vegetação nativa que sofreu alteração urbana, né, que sofreu alteração devido às ações do homem, ou seja, a transformação do espaço geográfico. Associando as duas imagens, dá para a gente observar o quanto essas paisagens foram transformadas, o quanto essas paisagens vêm sofrendo alterações devido à intensa transformação realizada pelo homem, no intuito de ver atendidas suas necessidades, seja para a construção habitacional, estradas, ou seja, o crescimento urbano, ok? Então nós vamos falar um pouco sobre cada um desses complexos paisagísticos. Aqui nós temos, primeiro, a floresta amazônica, aquela que predomina todo o espaço de verde escuro da região norte, né, que nós vimos agora há pouco no mapa. Então a floresta amazônica ocupa a maior parte da região norte,
porções do centro-oeste e a parte dos estados do Maranhão e do Piauí, que corresponde à vasta área de abrangência do clima equatorial úmido. É considerada por alguns especialistas a formação vegetal de maior biodiversidade do mundo, segundo o Instituto Socioambiental ISA. A floresta amazônica abriga 2.500 espécies de árvores, além de milhares de espécies de animais. Essa biodiversidade constitui um imenso conjunto de recursos naturais que pode servir à indústria farmacêutica e a outros fins. Isso faz da Amazônia uma região que atrai interesse internacional. Muitas pessoas dependem da floresta para viver. Indígenas, população ribeirinha, castanheiros que extraem a castanha do Pará, os seringueiros que extraem o látex, com o qual se fabrica a borracha, além de madeireiros que, em muitos casos, agem de forma ilegal. O avanço da agropecuária e a intensa extração de madeiras são algumas das principais ameaças à floresta. Então, pessoal, dá para a gente, nessa leitura, já dá para a gente observar a grande importância que tem essa floresta amazônica, né? Ela apresenta uma importância muito grande, né? Não só para a economia, mas para a ciência, né? Sai de lá, da parte de lá, princípio, de muitas pesquisas que são assim de grande importância para a humanidade de hoje, né? Devido à rica biodiversidade, desde espécies minúsculas, como vegetais, como animais, cada uma tem sua importância para a economia e principalmente para a ciência, ok? Então, por isso que há uma preocupação muito grande na questão de preservação desse complexo, dessa floresta amazônica ou equatorial. Seguindo aqui, nós temos a mata tropical ou a mata atlântica. A mata tropical ou mata atlântica. Em 1500, quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que seriam o Brasil, a mata atlântica estendia-se de Pernambuco até o Rio Grande do Sul, não distante do litoral. A sua devastação iniciou-se com a exploração do pau-brasil, no século XVI, e prosseguiu nos séculos seguintes com o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste, com a cultura do café no Sudeste e com a criação do gado e com a extração de madeiras para a obtenção de lenha e para a construção de casas e fabricação de móveis, etc. Essa floresta apresenta grande biodiversidade, assim como a floresta amazônica. Atualmente, calcula-se que dela tenha sobrado apenas 8,5% da área original, transformados nos parques nacionais e em reservas sob a administração dos governos federal e estadual. Esse é o complexo, pessoal. A mata tropical ou mata atlântica é o complexo paisagístico que mais sofreu e que mais sofre, né, com a sua transformação, né? Até hoje, nos dias atuais, é observado a destruição que causa nesse espaço, né? Essa destruição começou lá no século XVI, como foi apresentado aí nessa leitura, né? Com a chegada dos portugueses aqui, eles preferiram explorar o que estava mais próximo, e o que estava mais próximo era a Mata Atlântica, né? Então, a partir daquele século até os dias atuais, essa floresta ela vem sendo assim dizimada praticamente. Vejam aí o percentual, o que resta dela, apenas 8,5%, e esses 8,5% é porque estão em áreas de parques, né? Estão concentrados em parques e reservas florestais que são muitas vezes administrados pelo governo federal. Governo federal ou governo estadual. Então, nós continuando aqui, pessoal, nós temos a Mata dos Pinhais, lá na região sul. Essa Mata dos Pinhais também é chamada de mata subtropical ou mata de araucárias, em razão da predominância de pinheiros ou araucárias. Ocupava vastas extensões de terras dos planaltos e serras da região sul e de
trechos de relevo mais elevado da região sudeste. Então, esse complexo ele é denominado Mata dos Pinhais devido a essa árvore aqui que predomina, que é o pinheiro, né? Que é a araucária. E vale a gente lembrar, pessoal, que como é uma mata também que fica próximo ao litoral, né? Lá do Rio Grande do Sul, essa árvore ela já causa preocupação, né? De desaparecer praticamente, que ela tem um recurso muito forte no que se diz a questão de economia, da economia, porque ela fornece frutos, né? O próprio pinhão que serve de alimento, né? A madeira, né? Tem um valor muito alto para as madeireiras, né? Então, assim, ela ao longo do tempo também ela vem sofrendo danos assim irreparáveis, que hoje já preocupa a ambientalista a sua possível desaparecimento. Algumas regiões do Paraná, de Santa Catarina, já não se encontra mais essa árvore, que é a árvore símbolo da região. Seguindo aqui nós temos a Mata dos Cocais. Essa Mata dos Cocais, ela está presente aqui na região Nordeste, né? No norte da região Nordeste, ali no Maranhão, né? No Piauí, no Ceará, na parte mais ao norte do Ceará. Então nós encontramos esse tipo de mata, de complexo de vegetação, a Mata dos Cocais, onde predomina os coqueirais, né? O babaçu, melhor dizendo, né? Caracteriza pelo predomínio de palmeira, como a carnaúba, o buriti, a oiticica, o babaçu, cujo aproveitamento ocorre por meio de atividades extrativistas realizadas pela população local. Da carnaúba, por exemplo, aproveitam-se as folhas para a construção de telhados e a fabricação de cera, a madeira utilizada na construção de casas, e do coco se extrai o óleo, no caso do babaçu, além da utilização de folhas para a confecção de cestos, chapéus, esteiras. Extrai-se da semente do coco um óleo bastante utilizado na indústria alimentícia e de cosméticos. Aqui nós temos uma reserva, né, de coqueiro, de Mata dos Cocais. Nós vamos ver, temos o cerrado. O cerrado é uma formação vegetal nativa do Brasil central, com ocorrências também em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Maranhão, trechos do Piauí, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amazônia e Pará. Então a partir daí a gente já percebe que ela está distribuída em boa parte dos estados brasileiros, né? Tanto do Nordeste como do Centro, do Sul, né? Do Sudeste. Pertencente à classificação de bioma savana, o cerrado ocupava originalmente cerca de 1/4 do território brasileiro, sendo ultrapassado em extensão somente pela floresta amazônica. De modo geral, trata-se de uma formação vegetal constituída de vegetação rasteira, arbustiva e arbórea. Apresenta árvores espaçadas, de pequeno porte, com troncos retorcidos, caules e galhos de cascas grossas e raízes profundas, que buscam a água do subsolo. Suas espécies suportam períodos de secas prolongadas. O cerrado abriga cerca de 1/3 da biodiversidade brasileira. Como as demais formações vegetais, também sofreu intensa intervenção humana, principalmente após os anos 60. A construção de Brasília e de rodovias na região centro-oeste não só permitiu grandes deslocamentos de população, como também a instalação de grandes unidades de produção agropecuária. Com uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 22% do território nacional, calcula-se que o cerrado perdeu mais de 50% de sua vegetação original. Aqui nós temos imagem, pessoal, do cerrado,
né? Como são essas árvores? São árvores de pequeno porte, de caules retorcidos, galhos retorcidos, né? Só que são árvores bastante resistentes, né? São árvores que resistem à ação predatória do homem, às queimadas. Elas, muitas vezes o fogo as destrói e elas rebrotam novamente, né? Mas o que ameaça demais esse complexo é essa atividade aqui, que nós vemos aqui embaixo, né? Atividade da agricultura, da agropecuária, né? Em grande escala, né? As atividades do agronegócio, onde é retirada toda a vegetação natural para substituir por muitas vezes por práticas de agricultura. Aqui nós temos a caatinga. A caatinga, nós que moramos aqui no Ceará, né? Essa nós conhecemos bem, né? Dá pra gente, quando você faz uma viagem de carro, você observa da janela do carro do ônibus, toda aquela vegetação aparentemente uniforme, né? Homogênea, né? Ou seja, nós temos essa impressão que é uma vegetação pobre e que na verdade não é. A caatinga, ela apresenta uma rica biodiversidade, são árvores muito resistentes também à escassez de água. Então vamos ler aqui sobre um pouco das características dessa formação vegetal. É uma formação vegetal típica do clima tropical semiárido que ocorre na região nordeste do país. A caatinga é constituída de plantas xerófilas, ou seja, adaptadas a lugares secos, como as cactáceas, o mandacaru, o facheiro, o xique-xique e algumas espécies arbóreas. Então, pessoal, é por isso que quando nós observamos essa formação vegetal, citei o exemplo agora, se você fosse viajando de carro e observasse essa vegetação, você na maior parte do ano, a partir do mês de agosto até o mês de janeiro, você vai ter a impressão que essa vegetação ela está morta, né? Toda cinzenta, uma cor acinzentada, né? Então você pensa que está tudo morto, a vegetação está morta, mas não é. Ela é um recurso de defesa, né? Que ela utiliza para passar o restante do ano, dos meses do ano, até chegar o período chuvoso, né? Então ali ela se protege, ela perde suas folhas, né? Na intenção de gastar menos energia, ok? Armazenar o líquido que tem nos seus caules, nos seus troncos, nas suas raízes, para que sobreviva até o ano seguinte, né? Então é uma adaptação, isso é prático, isso é comum a toda essa vegetação da caatinga. E onde nós denominamos essa vegetação, essas plantas, né, de plantas xerófilas. Só as xerófilas que realizam esse processo, né, de adaptação ao semiárido, a um clima seco e quente, de pouca umidade, né? Só essas plantas são capazes de realizar esse processo. Na época das secas, muitas plantas da caatinga perdem suas folhas para diminuir a transpiração e evitar maior perda de água. Existem também plantas que, com o mesmo objetivo, produzem uma cera sobre suas folhas. O exemplo é a carnaúba, palmeira conhecida como árvore da vida, pois dela tudo se aproveita, que eu falei agora há pouco. Desde o século XVI, a caatinga sofre intervenção humana por meio de extração de lenha, da criação de gado e da prática da agricultura. Da área total da caatinga, de cerca de 844 mil quilômetros quadrados, calcula-se que mais de 72% sofreram severa devastação, o que compromete sua biodiversidade. Então aqui nós temos uma imagem, né, da caatinga, onde nós temos aí um turista caminhando em meio a essa vegetação composta por cactáceas, né, xique-xique. Aqui nós temos, pessoal, a vegetação litorânea. Ou seja, voltando um pouco aqui,
faltou falar dos campos. Os campos são uma vegetação que existe na região sul do país, no Rio Grande do Sul. Campo é a denominação genérica dada às formações vegetais com domínio de vegetação herbácea. Tais formações apresentam diversas fisionomias em decorrência da variedade de clima, do solo e relevo de cada área onde se desenvolve. Os campos ocorrem na campanha gaúcha, Rio Grande do Sul, nas zonas do Planalto da região sul e do centro-oeste e na Amazônia. Originalmente, os campos ocupavam cerca de 178 mil quilômetros quadrados de território brasileiro. Como outras formações vegetais foram alteradas e degradadas no decorrer da história, os campos da campanha gaúcha sofreram intensamente a ação humana, pois desde o século XVIII são usados para a criação de gado, bovino e ovino. A degradação do solo provocada por essas atividades pode gerar areais, como os que se observam em Alegrete, São Francisco de Assis, Cacequi, Itaqui, Quaraí, entre outros municípios. Então aqui nós temos a imagem do campus, né? Aqui nós temos uma vegetação natural, uma imagem da sua vegetação natural, onde o gado pasta, né? E aqui nós temos uma outra foto de campos que foi destruída, né? Que foi totalmente destruída, formou um solo formado por um solo arenoso, praticamente deserto. Vegetação litorânea. A vegetação litorânea, aquela que se dá em região de praia, né? Ao longo do litoral brasileiro encontra-se a vegetação de praia, de duna, de restinga e de mangue. Nas praias e dunas, a vegetação é geralmente rasteira. Nas restingas, surge um tipo de vegetação arbórea, cuja altura máxima é de 5 metros, que forma um emaranhado confuso, com muitas plantas espinhentas. Segundo estudiosos, essa vegetação ujundu corresponde a um conjunto de espécies de floresta adaptada às condições ambientais litorâneas, altas temperaturas, fortes ventos e solo arenoso. A vegetação de mangue ou manguezal cresce em áreas alagadas e que se formam nas reentrâncias da costa. Por crescer em solo salino, com a deficiência de oxigênio e em áreas alcançadas pela maré, essas plantas desenvolvem raízes aéreas, chamadas pneumatóforos, ou raízes respiratórias. Vejamos aí um pouco dessa vegetação litorânea, certo? Aquela que nós encontramos na praia. Aqui parte do mangue. E finalizando, pessoal, nós temos aqui o complexo do Pantanal. O Pantanal abrange uma área de aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados, dos quais cerca de 100 mil são inundáveis. Na época das cheias pelos rios da região, como os rios Paraguai, São Lourenço, Taquari, Piquiri, trata-se de uma área de planície sedimentar que abrange terras do Brasil, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, da Bolívia e do Paraguai, com altitude média pouco superior a 100 metros. O Pantanal é considerado um santuário ecológico, pois reúne ecossistema com grandes biodiversidade. Sua vegetação é complexa, pois abriga espécies de florestas, campos e cerrado. A ação humana sobre o Pantanal intensificou-se a partir dos anos de 70. Grandes fazendas de gado bovino se instalaram nas terras baixas e as terras altas foram ocupadas pela agricultura de soja, de milho e de cana-de-açúcar, para abastecer os usinas de álcool. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. E, como eu falei lá no início, eu espero que vocês tenham feito essa associação de paisagem, de formação vegetal com o clima. Então, o clima ele é um fator fundamental para essa diversidade de paisagem que nós encontramos no Brasil, como também o relevo, como é o caso das regiões de campos, né? Os campos eles se dão em regiões
de um pouco de altitude, né? Então, como também o Pantanal, o relevo do Pantanal é um relevo muito baixo, de altitude muito baixa, né? É uma região que acumula sedimentos e por acumular sedimentos ela apresenta uma fertilidade, uma rica uma rica composição hídrica, né? Então, e como também outra coisa que vocês devem ter percebido, que todos esses complexos paisagísticos por mim citados, eles assim, eles sofreram e vêm sofrendo grande ameaça das ações do homem, grande ameaça de se modificarem radicalmente ou de desaparecer, né? Devido às ações do homem. Então era isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.